Livro de Neemias, capítulo 1. Vida de oração e serviço de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes, precisamente, são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atenda a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Neemias capítulo 2. Neemias vai a Jerusalém em missão. No mês de Nissan Abib, isto é, entre março e abril, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for o teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentado ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for o teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratânia, a província do Eufrates Oeste,
a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial monita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Avaliação dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns de meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até En-Atanim, fonte do crocodilo, e até Shar-Haspbot, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois, até então, eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhe revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E, cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial monita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Querer rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias capítulo 3. Os voluntários e mãos à obra. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início a seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram um muro até a Torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e Zacu ben-Inri, Zacu, filho de Inri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremote ben-Uriá, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos da parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os próximos reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra e também fez seus reparos. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Ioiadá ben Passeá, Joiada, filho de Paseia,
e Nessulam, ben Besodeiá, Mesulam, filho de Besodeias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a grande muralha. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os concertos necessários em frente da sua casa, e Atuz, filho de Assabinéias, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assube, filho de Paate-Moabe, reconstruíram a outra parte e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte, com a cooperação de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também edificaram 450 metros do muro até o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele providenciou os reparos do muro do tanque de Selá, Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os concertos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Banir. Na parte seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez todos os concertos necessários em seu distrito. No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo dos seus compatriotas sob a supervisão de Bavai, filho de Anadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, realizou os concertos desde em frente à subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Em seguida, Baruque, filho de Zabal, reparou com grande empenho outro trecho da obra, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele, fez os concertos Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Assube fizeram os concertos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. Em seguida, Binuí, filho de Enadade, reparou outra metade, desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente dessa esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que habitavam a colina de Ofel, fizeram os concertos necessários até em frente da Porta das Águas, na direção do leste, e da torre que ali se destacava. Os tecoitas reconstruíram outro trecho, desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes se dedicaram também aos trabalhos de reconstrução, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos concertos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe, reconstruíram o trecho seguinte.
Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os consertos necessários em um trecho em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta das revistas e inspeções, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas, os ourives e os mercadores realizaram as restaurações necessárias. Neemias capítulo 4. Os inimigos se opõem à obra. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: "O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam suscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: "Mesmo que soergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras." Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apaga as suas afrontas e atitudes mais, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a comentar: "Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas." E os nossos inimigos ameaçavam: "Antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles." Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: "Cuidado! De todos os lugares onde moram, subirão contra nós, de uma vez." Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: "Não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades." As atitudes tomadas pelos obreiros. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim construíram. O que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população: "Grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar,
Junte-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão.